Nós somos o terreiro Ilhéacel Molocum, eu sou o Babalorixá aqui em Andrade e somos os visitados de hoje do Saravá Visita. Salvação aos caboclos. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. O que é caboclo? Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Que caboclo? Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Que caboclo? Caboclo não tem caminho para caminhar. Caboclo não tem caminho para caminhar. Caminha por cima da folha, por baixo da folha, em todo lugar. Olá, estamos aqui hoje, mais um Saravá Visita. Hoje visitando aqui a casa do Babá aqui em Andrade. E a gente veio aqui para registrar um pouco de toda a sua festa, as festas, né? E também pedir para que o senhor conte um pouquinho da história da casa, da sua história, como é que o senhor começou dentro da... E principalmente do candomblé de caboclo, né? Que é uma outra vertente, né? Claro, claro. Primeiro é uma honra receber vocês mais uma vez aqui no terreiro. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês há algum tempo e é tão importante a gente ter espaço, né, canais aí espalhados aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, que dá a oportunidade de a gente falar um pouco do nosso culto. Um culto que é tão repreendido, a gente sofre tanta dificuldade. Então, qualquer trabalho, qualquer pessoa que abre um pouco esse espaço, para a gente é importante. O Ilhéacel Molocum, ele nasce em 2017. Eu estou no culto desde os 11 anos de idade, comecei bem criança mesmo, cresci dentro de um terreiro. Nesse terreiro eu passei por todas as fases, né, as obrigações, deitadas, fui pai pequeno durante um bom tempo. Depois, nesse mesmo terreiro, eu me formei pai de santo lá, sacerdote, tive filhos de santo nesse terreiro. E aí em 2017 eu entendi que o meu ciclo ali tinha encerrado naquele terreiro, e aí eu resolvi abrir o Ilhéacel Molocum. Em 2017, o chefe da casa, né, que é a entidade chefe, que é seu capitão marinho, ele trouxe esse nome, Ilhéacel Molocum, quer dizer Ilhéaxé, Filhos do Mar. Só que na véspera de abrir o terreiro, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa mata e aí tinha uma cabana de palha. E aí eu entrava na cabana, quando eu saí na frente da cabana estava escrito Gruta de Obaloaê. E eu fiquei com esse nome na cabeça. Eu falei, mas como é que briga com o guia-chefe agora? Porque ele quer Ilhéacel Molocum, mas, pô, Gruta de Obaloaê, eu sonhei, né? Eu sou filho de Obaloaê, então. E aí eu conversando com ele, uma entidade que sempre vê o nosso lado também, ele falou, não, vamos colocar os dois nomes. Então o nome da nossa casa é Ilhéacel Molocum, Gruta de Obaloaê. E aí nasce essa história do nosso terreiro, em 2017. A gente vem fazendo um trabalho aí nesses anos. O candomblé de caboclo é um candomblé de resistência, porque a gente precisa dessa luta dentro do próprio culto, porque quando a gente pega a história desde lá de trás, a gente tem um trabalho aí muito difícil pela frente, porque muito dos líderes religiosos afro, eles têm dificuldade de entender outras vertentes. Então, além desse trabalho que a gente faz, né, cultural, social, para mostrar para as pessoas e fazer as pessoas respeitar a gente também tem que fazer esse trabalho interno,
que é mostrando através da história, trazendo como nasceu o candomblé de caboclo para as pessoas internas dentro do candomblé passar a respeitar não só o candomblé de caboclo, mas sim as outras vertentes, como bate-folha, tambor de mina, candomblé de Xangô, a própria Umbanda, a Jurema. Então é um trabalho forte que a gente faz. Hoje, por exemplo, é uma festa de caboclo, então para a gente hoje é um momento muito importante, porque a palavra caboclo para a gente tem muito peso, porque são os nativos da terra aí, então a gente tem, além de todo o respeito por essa história, a gente estuda bastante sobre isso e a gente ensina para os filhos a levantar essa bandeira mesmo, dos povos indígenas, das religiões afro-brasileiras, entender o porquê que a gente está fazendo aqui. A gente não está vindo aqui para incorporar um guia, passar uma mensagem, apenas a gente está aqui para defender uma cultura, para defender uma história, a gente está aqui para mudar um pouco a mentalidade das pessoas. E esse é o nosso terreiro. Ele é a Selma Locum aí, estamos na luta já faz alguns anos, e eu quero aí que dure aí pelo menos a vida toda, né? Quero ser enterrado um dia dentro do terreiro, quem sabe? Daqui 200 anos. Né? Maravilhoso. Salve Olorum! Salve Olorum! Salve Olocum! Salve Olocum! Salve Obaluaê! Salve Obaluaê! Ó Santo Sagrado! Ó Santo Sagrado! Vós que me deste como abrigo! Vós que me deste como abrigo! Vossa tronqueira! Vossa tronqueira! Suplico sua misericórdia! Suplico sua misericórdia! Aos males que me afetam! Aos males que me afetam! Dai-me saúde! Dai-me saúde! Para minha mente e alma! Para minha mente e alma! Dai-me esperança! Dai-me esperança! E alivia as dores! E alivia as dores! Carnais espirituais! Carnais espirituais! Faz-me digno e merecedor! Faz-me digno e merecedor! De vossas bênçãos! De vossas bênçãos! De luz e de paz! De luz e de paz! Aceitai minha devoção! Aceitai minha devoção! Como símbolo do meu amor e fidelidade! Como símbolo do meu amor e fidelidade! Para que eu possa trilhar! Para que eu possa trilhar! O meu caminho com a mente limpa! O meu caminho com a mente limpa! E o corpo sem os fluidos negativos! E o corpo sem os fluidos negativos! Atotô, atotô, atotô! Para
outra oportunidade que quando a gente se conheceu num outro evento, o senhor falava exatamente sobre esse surgimento do candomblé de caboclo, né? Tem uma história por trás disso, né? Como é que nasceu essa vertente? Conta um pouquinho pra gente. Claro, é importante. A gente fala bastante sobre isso, mas a gente tem que falar cada vez mais, porque a gente fala que o conhecimento ele quebra barreiras mesmo, ele abre portas e é isso que a gente prega para as pessoas. O candomblé de caboclo, ele nasce assim como outros cultos, a Jurema, o tambor de mina, como eu citei, o bate-folha, quando um pouco antes da tal descoberta do Brasil, né? Eu falo tal porque quando a gente fala de descoberta do Brasil é extremamente polêmico, porque como é que você descobre uma terra que já existia gente morando aqui? Mas tudo bem, todo mundo quer ganhar, quer ser rei e rainha aí nessa história. Mas a verdadeira história é que antes mesmo da tal descoberta, quando os negros vieram para cá, escravizados, um pouco antes aí dos anos 1500, eles chegaram aqui até a estrutura de escravidão ainda não tinha. Era bem rústico mesmo. Eles chegaram aqui, era jogado de qualquer jeito. Aqueles que conseguiam sobreviver foram acolhidos pelos povos indígenas que aqui moravam. Tinha várias aldeias. Esses negros que conseguiam sobreviver ali, eles foram acolhidos. E aí, com o tempo, o negro começou a perceber que a fé dele, o que ele cultuava na África, era muito parecido com o que os povos indígenas cultuavam aqui, que era a natureza. A força da natureza, água, planta, terra. E aí os negros pediram para os povos indígenas se eles poderiam cultuar o seu sagrado aqui. E aí eles tiveram o sim, a permissão, e eles começaram a cultuar os seus ancestrais aqui no Brasil, orixás, inquis e vodus. Quando eles terminavam ali o culto dele, do negro, por gratidão aos povos indígenas, por ter dado espaço para eles, por ter acolhido, eles começavam a cantar para os caboclos, que eles aprenderam dentro da aldeia. E ali começa a nascer um culto sem nome ainda, mas um culto que você cultua a sua ancestralidade africana, respeitando e agradecendo essa terra que foi que aceitou esses povos vindo da África para cá. Então ali nasce um culto sem nome, mais ou menos nos anos 1400 e alguma coisa. Esses terreiros foram se espalhando nas matas sem nome, com a junção das divindades africanas e com os caboclos dessa terra. O tempo se passou, todo mundo sabe pela história que os primeiros negros escravizados vieram tudo do mesmo lugar, no início, que foi da parte banto da África, porque eles eram mais fortes e era uma parte rica. Acabaram esses negros, eles começaram a trazer os negros da parte iorubá, que são os negros ali da parte da Nigéria. Eles começaram a vir nos anos 1700 para cá. E aí, quando os negros da Nigéria pisaram aqui, muitos povos indígenas já tinham morrido nessa briga e nessa luta. Já tinha uma estrutura de escravidão, escravos ainda, mas já tinha uma estrutura, uma cabana e tal. E esses negros que vieram depois, eles não precisavam mais do apoio dos povos indígenas, porque nem tinha muitos mais povos indígenas. Então eles começaram a cultuar o seu culto ali de maneira autônoma, sozinhos, que são o povo iorubá, o Queto, o Jeje. E aí que começou essa história, porque quando eles ficaram sabendo que tinha gente cultuando orixá junto com caboclo na mata, eles falaram, não, mas candomblé não tem caboclo, candomblé só tem orixá. E aí começou essa história toda, não, candomblé tem caboclo, porque foram os caboclos que permitiram, inclusive, que os negros cultuavam ali os seus ancestrais. Até hoje tem essa conversa de alguns terreiros que diz que candomblé não tem caboclo, muitas vezes por falta de estudo, sim. Então fica uma dica aí para os líderes que estão me assistindo, dá uma estudadinha na história do Brasil, que você vai aprender um pouquinho e vai respeitar ali todas as vertentes do orixá. E aí, isso que eu estou falando é tão certo assim, que talvez o maior nome do nosso culto, que é a Mãe Menininha, que é de um terreiro de Queto, né, ela aceitou o caboclo no terreiro dela com o Joãozinho da Gomeia, que foi dito aí como o rei do candomblé. Ela convidou o Joãozinho da Gomeia e ele incorporou o caboclo dele dentro do terreiro dela. E ela dizendo, tá vendo como o candomblé pode ter caboclo sim? Então essa história nos honra muito, porque a Mãe Menininha para a gente é a nossa rainha, e ela ensina para todos os líderes que respeitar a vertente, a história do outro, é o caminho para a gente construir para a gente construir aí laços de união, que é o que falta um pouco para o nosso culto. Maravilhoso.
mas eu não sou daqui. Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito importante, né, para o nosso culto. É o dia da Independência Cabocla. Hoje, 2 de julho, uma data que representa toda a força cabocla indígena, a Independência Cabocla. Independência do Brasil na Bahia. Uma data que comemora a libertação de povos escravizados, mortos e reprimidos pelos portugueses desde a colonização. Essa luta trouxe muitas pessoas, né, na época, através do general José de Andrade, que reuniu forças para expulsar os últimos portugueses do Brasil. Tribos indígenas de todo o Nordeste, cangaceiros, povos negros livres e escravizados, lutaram bravamente para libertar as últimas amarras da colonização do nosso povo, nossos ancestrais e descendentes. O grito de liberdade para os donos dessa terra, os povos originários e todos os outros oprimidos. Mas ainda, em meio à luta, quase 200 anos depois, os povos indígenas conseguiram recuperar terras para seus povos perante a lei. Entraram na Constituição apenas em 1988. Atualmente, os povos Yanomamis estão morrendo por falta de direitos à saúde e outros direitos e condições para viver dignamente em suas terras. Por isso, a nossa luta continua em nome desses povos e é tão importante os grupos que defendem essa causa. Que sejam criados ministérios, defesas em nome dessas tribos, nossos ancestrais, os originários dessa terra, grandes responsáveis pelo nosso culto candomblé de caboclo. Existem, até hoje, luta por respeito e espaço nessa terra, que historicamente eles são os donos, eles descobriram essa terra. Quem descobriu toda essa terra que a gente pisou hoje, que a gente pisa hoje, cultura candomblé de caboclo, foram os povos indígenas. E isso não podemos esquecer. Nossos ancestrais, se eles estivessem na liderança, no comando do nosso país, teríamos direito e respeito para os povos originários. Salve os caboclos, salve os povos indígenas, salve o candomblé de caboclo, grandes responsáveis por esse lindo culto. Salve a independência cabocla. O que, caboclo? Maravilhoso. Eu falo bastante. Não, maravilhoso, mas tudo isso é cultura, né? Tudo isso é cultura e é importante para que as pessoas entendam, saibam e respeitem, né? Essa é a missão do nosso canal, levar todas as vertentes, todas as religiões e deixar que as pessoas conheçam cada vez mais, né? E, Babá, a gente sabe que o senhor tem um projeto social muito forte. A gente pôde acompanhar aqui o lançamento de um programa nesse ano e sabe que está muito ligado à comunidade. Como que está indo todo esse projeto? Como é que está todos esses eventos que vocês têm feito? Ah, claro, muito legal a gente falar um pouco sobre isso, porque as pessoas vê muitas ações em outras religiões, né, como ações culturais, de arte, mas a gente tem que falar que dentro do nosso culto afro também tem
É que às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de ser visto, mas a gente faz. E não é só aqui não. Tem muitos terreiros fazendo, isso é muito legal. Então aqui no Ilha Selma Locum a gente também abriu um instituto, que se chama Instituto Cultural Afro Caboclo Incafro. Então, na verdade, eles andam junto. Nós temos o trabalho espiritual e o trabalho cultural. Então a gente, inclusive, a gente tem um projeto em movimento, que é o Herdeiros da Mãe África, que é um projeto que a gente leva aí cultura para crianças, adolescentes e adultos. Tivemos aula de capoeira, teatro, música, história. Vamos ter aula de moda e é totalmente gratuito, exatamente para poder levar para as pessoas da comunidade o direito de sonhar. Então a gente acredita, e a gente viu aqui muitas crianças, adolescentes e adultos saindo daqui falando: a partir de hoje eu entendi, aquilo que algo gritava dentro de mim, eu não sabia como buscar, e por causa do projeto eu vi que é possível sim. Exatamente, eu me identificar com alguma cultura e aquilo mudar a vida. Então a gente do Candomblé, da Umbanda, a gente também tem espaços culturais, espaços sociais, fazemos um trabalho bem legal. É um pouco mais difícil sim, mas quando a gente começou, a gente nunca quis que fosse fácil também. A gente não tem medo difícil, por isso que a nossa corrente é grande, exatamente. Mas é legal, então as pessoas que estão assistindo podem acessar aí o canal do Incafro, se procurar Incafro nas redes sociais vai achar, do Ilha Selma Locum também, do Babá Akin também, para poder ficar sabendo aí dos nossos trabalhos espirituais, culturais e sociais, que é bem bacana. E você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. E a casa hoje, ela conta com quantos filhos na corrente? Como que é a formação da... Hoje o Ilha Selma Locum a gente está com aproximadamente uns 70 filhos. Claro que a gente tem alguns sacerdotes que foram formados aqui também. Hoje mesmo, inclusive, um dos sacerdotes que foi formado aqui no Candomblé de Caboclo está tendo uma saída de santo de Candomblé de Caboclo lá na Zona Norte. Para a gente, que é o Babau de Ambeva, até um abraço para ele, hein? Isso para a gente é um orgulho também, porque é alguém que veio aqui, que nos procurou, e exatamente nesse momento está fazendo uma saída de santo de Candomblé de Caboclo. Então, para a gente é uma honra a gente poder expandir. Bandeira, né? Exatamente. E é esse trabalho que a gente faz. Hoje eu estou num momento espiritual muito feliz com a casa que a gente tem. É uma corrente muito forte. Aqui nós temos sacerdotes, nós temos ebomes, filhos feitos, pessoas começando. É uma corrente. Aqui a gente segue uma cultura africana, que é importante falar. Inclusive isso está no nosso estatuto, né? A gente tem um estatuto tanto religioso quanto cultural. E dentro do nosso estatuto, lá diz que a gente segue uma cultura que é Ubuntu africana. Inclusive tem um amigo nosso aqui, que é o Mestre Fininho, que ele está em viagem na África nesse exato momento. E ele vai, inclusive, trazer algumas lembranças para a gente dessa cultura Ubuntu da África, porque é uma cultura que a gente segue, que é uma cultura que ensina que a gente só é grande quando a gente reconhece a grandeza do outro. Sim. Que a gente tem que trabalhar em corrente e que todo mundo é importante naquilo que faz. Então a gente segue o sistema de hierarquia aqui na casa para manter a ordem, mas jamais para ensinar ou para fortalecer que alguém tenha pesos maiores e essas coisas, não. Aqui todo mundo sabe o seu lugar, todo mundo caminha para um amanhã melhor. E a gente segue essa cultura africana, que é uma cultura de igualdade, sim. A gente trabalha para todo mundo se fortalecer naquilo que é melhor. Então, a gente sabe que a África hoje em dia também tem muita dificuldade, culturalmente falando. A África, historicamente, ela é um mar de cultura e de ensinamentos, mas a gente sabe que a África foi roubada também a sua cultura. Então, quando a gente viaja o sistema africano hoje em dia, a gente encontra muita coisa difícil. A Nigéria, hoje em dia, por exemplo, é um dos países mais difíceis de se viver, porque ainda lá tem muito machismo, tem muita intolerância vinda de outros lugares, roubaram a cultura da Nigéria. Então, quando essas pessoas saem daqui e vão para lá, como esse amigo meu foi, também é para tentar resgatar um pouco dessa cultura africana. E esse é o nosso papel, ensinar para as pessoas o que a África tem para nos ensinar, mas também orientar as pessoas que, quando lê alguma coisa sobre a África, entender que muito daquilo não nasceu na África, aquilo levaram para a África, e o nosso papel é combater isso também. Com certeza. A energia daquelas crianças, daqueles caboclinhos que traziam alegria na mata, trazia esperança e aprendizado. Sabe os caboclos, sabe os caboclinhos!
pergunta. Pai, hoje nós temos aí, vamos dizer, a nosso favor, essa grandeza, esse mar de informações, né, que a internet nos traz, as redes sociais, né? Por um lado bom e por um lado ruim, que hoje a gente vê muitas pessoas fazendo algumas coisas na internet que, vamos dizer, dando a arma para o bandido, né? dando a munição para aqueles que nos atacam. Como é que o senhor vê isso hoje? Isso está acontecendo muito mais até na nação urbana, né? A gente vê que o candomblé é um pouco mais fechado, ainda mantém suas tradições. Como é que o senhor vê isso, essa evolução ou involução? O que o senhor vê? É assim, eu acho que a internet, o papel dela é importantíssimo. A gente tem que usar a internet, sim. A internet ela veio para a gente poder avançar em lugares que eram impossíveis da gente chegar. Sim. Mas claro que ela tem problemas, né? Eu acho que essa orientação tem que ser dos líderes. Primeiro ensinar para as pessoas tomar muito cuidado também na hora de criticar o que vê na internet. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, mas de uma coisa que eu falo sempre, é importante as pessoas estarem me ouvindo, porque talvez muita gente viu isso que eu vou falar. Chegou um líder, né, espiritual para mim e falou: Babá, olha esse vídeo aqui. Aí no vídeo tinha um homem que parecia ser o pai de santo de uma casa, vestido de branco, e tinha uns filhos, assim, uns 10, 15 filhos ao redor dele, e ele parecia que estava incorporado, e aí os filhos estavam cantando uma música do Renato Russo para o guia, e o guia cantou um pedacinho dessa música. E aí alguém pegou esse vídeo e colocou um título em cima, e o título era: olha onde a nossa religião chegou, estão incorporando até o Renato Russo. Daqui a pouco vai ter o Exu Michael Jackson, essas coisas. Tal. As pessoas olharam para esse título e começaram a falar um monte de coisas. Nossa, a religião está indo para esse lado, não sei o que e tal. Eu olhei para o vídeo assim um pouco, fiquei olhando, e ali veio um monte de imaginação. E eu falei para o Babá, eu não conheço esse pai de santo, não conheço esse terreiro, mas eu falei para ele, mas vamos imaginar uma coisa aqui. Só vou criar um trabalho de imaginação, vamos imaginar que isso poderia ter acontecido com você. Eu falei para ele, vamos supor que você ficou muito doente e você estava internado. E aí os teus filhos todo dia lá cuidar de você na UTI. E aí os seus filhos cuidando de você, eles descobriram que você gostava muito de uma música. E os seus filhos iam lá e cantavam aquela música para você. E poderia ser essa música do Renato Russo. E essa música ajudou a você se recuperar. Você foi e se fortaleceu ouvindo os filhos cantar aquela música e você se recuperou. Você às vezes ficou anos fora do seu terreiro doente e aí teve um dia que você reabriu o teu terreiro. Você estava doente. E aí você incorporou o teu guia-chefe e os teus filhos, chegou para o teu guia-chefe e falou, contou toda essa história que eu estou falando e falou, uma das coisas que ajudou a salvar o teu filho foi essa música aqui. E o teu guia-chefe falou, então canta para mim poder ouvir. E vocês foram e cantaram. Aonde está o erro nisso? É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se é isso que eu estou falando, mas pode ser. Então, a gente vive numa época de muitos julgamentos também. Claro que tem coisas na internet que é visível assim, que você olha e fala, pô, poderia tem que tomar um pouco de cuidado, isso vai manchar um pouco o culto. Tem, mas também a gente tem que fazer esse trabalho de tomar muito cuidado com aquilo que a gente julga. Porque esse exemplo que eu dei é um exemplo de uma história tão bonita, se fosse isso, talvez seja, mas que transformaram numa história de chacota, e é isso que me preocupa muito. Então, pelo menos, é assim que eu vivo, é assim que eu passo para as pessoas. Quando você vê alguma coisa, toma muito cuidado antes de julgar na internet. E mesmo se for uma coisa ruim, cuidado, porque quanto mais a gente fala, mais a gente credencia aquilo. Então, ao invés da gente falar sobre aquilo, vamos olhar as coisas boas, vamos valorizar as coisas legais que a gente vê na internet. E o que não for legal, você passa para frente. Você finge que você não viu. Porque o que a gente vê muito é se a gente posta uma coisa legal, a gente tem 10 curtidas. Agora, se a gente fazer alguma coisa que não é legal, tem 1 milhão de curtidas. Talvez a gente pode fazer uma coisa ao contrário. Então, para mim, a internet, para mim, ela é positiva, sim. E o papel é dos líderes orientar os seus filhos. Isso seja em qualquer culto, né?
dos leads orientar os seus filhos o que valorizar na internet e o que tomar um pouco de cuidado. Mas eu vejo a internet como um objeto extremamente importante da nossa era, assim, ainda bem que a gente tem. Tem que saber usar. Pode perguntar depois. Pai, no dia que nós viemos aqui, nós primeiro agradecer, já a terceira ou quarta vez que essa casa abre as portas para a gente, e é sempre uma satisfação a gente estar aqui presente. O senhor contou uma história muito bacana, foi na inauguração do Incafro, e o senhor contou uma história muito bacana, né, muito legal, assim, emocionante, do que te fez ter essa ideia de criar o Incafro para ajudar as pessoas que precisam de mais cultura, né? Eu queria que o senhor resumidamente pudesse repetir aqui para a gente essa história. Claro, assim, cara, eu falo um pouco da minha história, mas aqui a gente tem várias pessoas que também, e algumas da minha idade, outras que também passaram por muitas coisas, assim, né, que são histórias bonitas e tal. Mas assim, por exemplo, eu tive que sair da casa dos meus pais com 11 anos de idade. Por quê? Porque onde eu morava era no interior e não tinha escola. Então, quando você está falando de cultura, escola, então, e aí a gente não tem escolha, porque os meus pais, eles quiseram que os seus filhos tivessem aquilo que eles nunca teve, que é a oportunidade da cultura e do estudo. Então, aonde eu morava com eles não tinha escola, então eu tinha que sair dali. Então, eu lembro que foi uma data assim, bem difícil da minha vida, que eu tenho um filho que tem 11 anos de idade, eu estava até brincando ontem com algumas pessoas, que eu sei que eu tenho que melhorar isso, mas até hoje eu levo café lá com leite na cama para meu filho, vou lá pegar o prato, mas é porque a gente tem esse hábito. E com 11 anos eu estava saindo da casa dos meus pais para enfrentar o mundo, né? Atrás de uma cultura, atrás de alguma coisa que me despertasse. Só que a gente sabe que alguns anos atrás era um pouco mais difícil isso. A cultura era algo, se hoje ainda é distante, era muito mais distante. Quem é talvez da minha época, os mais velhos, sabe disso. Era muito difícil. E aí eu fui para a cidade grande com 11 anos de idade, tive que enfrentar as situações que eu tive que enfrentar. Graças a Deus, os orixás sempre colocaram pessoas importantes na minha vida para me ajudar. Mas eu lembro de uma história que eu conto assim que tem muito a ver com isso que você perguntou, que teve uma época que eu fui estudar aqui, eu saí do interior e vim aqui para São Paulo, eu estava estudando, e aí eu sofri aquilo que todo mundo sofre, as crianças sofrem todos os dias, eu sofri uma dificuldade na escola, um bullying, porque eu era o nordestino, que falava errado, que vim do interior, que tinha um nome diferente, então eu me senti excluído ali da sala, e o que eu queria é que alguém me acolhesse, mas não tinha isso. As pessoas formavam seus grupos e sobrava você toda hora. E eu lembro, teve um momento assim que a professora, ela percebeu que eu estava sobrando, e as minhas notas começaram a cair, porque eu não conseguia terminar os trabalhos, e ela levantou para me ajudar. E eu conto essa história porque tudo isso ajuda eu como líder hoje em dia, a como tomar cuidado na hora de resolver problemas, inclusive. E aí ela levantou para tentar me ajudar. E aí ela teve uma fala que ela não me ajudou. A fala dela, ela piorou a situação, porque ela chamou a atenção de todos os alunos, falando que eles estavam me excluindo. E aí teve uma hora que ela usou uma frase assim, ela falou, não é porque ele é diferente que vocês têm que tratar ele dessa forma. E tudo que eu queria naquele momento era que não me chamasse de diferente, porque eu queria ser igual às outras crianças, tal. Isso a gente vive todo dia. E quando você perguntou do Incafro, e aí o Incafro nasce disso. E aí eu parei de ir para a escola, porque eu me senti, não conseguia mais, e aí eu morava em Osasco na época, e aí todo dia na hora da escola eu não ia para ir para a escola, eu sentava numa praça e ficava ali, o tempo todo, para dar o horário da escola, e quando terminava o horário da escola eu ia para casa e tal. E ali eu ficava com saudade dos meus pais, né? Só que eu também aprendi com os meus pais que você não pode abandonar as coisas assim. A história do meu pai e da minha mãe é uma história muito dura e eles não abandonaram. Por que eu vou abandonar com uma história muito mais fácil, inclusive? E a minha vontade era de querer ir embora, voltar para o interior, mesmo que não estudasse, mas eu não podia falar isso. E aí eu fiquei alguns meses nessa vida. Todo dia eu ia para essa praça e ficava ali pensando, chorando, tal. Isso com 11, 12 anos de idade. Até um dia eu me liguei que na frente dessa praça tinha um cemitério. E eu morro até hoje de medo dessas coisas.
Eu sou pai de santo, mas eu gosto de falar de defunto aqui dentro. Fora daqui, eu morro de medo, sai correndo. E aí eu não tinha pensado, eu tinha um cemitério e eu me deu uma coragem, eu fui até o portão do cemitério e ali eu comecei a conversar com o cemitério. E eu não sabia com quem eu estava conversando, sei que me deu uma vontade de conversar, que é contando toda essa história, tal. E aí, na hora que eu estava conversando, me deu um negócio assim que eu falei, mas de que adianta eu ficar reclamando aqui também? Eu preciso mudar a minha história. E aí eu falei, então a partir de hoje eu vou parar de reclamar, eu vou voltar para a escola, eu vou ser o melhor aluno daquela sala de aula, e um dia eu vou contar a minha história, dizendo que eu venci na vida, aí eu falei, a única coisa, eu tinha 11, 12, foi há 5 anos atrás, não mentira, né, que eu tenho um pouco mais. Mas meus pais já eram idosos, eu falei assim, eu só quero que os meus pais estejam vivos para ver que o filho deles venceram. Porque se está difícil para mim aqui, imagina para eles um idoso e uma idosa sozinho dentro de um interior, sem ninguém. Então, essa história tem que valer a pena. Então, essa história sempre ficou aqui. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que ser o melhor, porque tem que valer a pena. Então, o ILE Anselmo Lucum abriu por causa dessa história. O INCAFRO Instituto Cultural abriu por causa dessa história, porque outras crianças de 10, 11, 9, 12, 15 também estão com alguma dificuldade de se encontrar, de achar de ver algum espaço, de ter alguém para ouvir eles e eles conseguirem enxergar naquilo que eles são bons. Então a gente conta essas histórias aqui nos nossos encontros do INCAFRO e teve um dia na aula de teatro, inclusive, que todo mundo se emocionou, porque teve algumas dinâmicas e para mim, particularmente, foi um dia tão importante, porque eu vi as crianças olhar e falar isso. Falar, hoje eu consegui entender que eu posso buscar o mundo lá fora, sim. Existe um lugar para mim lá fora no mundo, sim, porque o que a gente aprende que não. Que a gente tem que nascer daquele jeito e morrer daquele jeito. Não, a gente pode criar sim o nosso espaço na sociedade. Então o ILE nasce por causa disso, o Instituto nasce por causa disso, e tem tantas outras coisas para nascer aí ainda, com certeza. Sem saudar os mistérios que a grande mata tem. Como fazer uma festa de caboclo sem trazer em terra o maior feiticeiro da mata? Salvações! Thank you.
particularmente, boa noite a todos, né? Essa casa, gente, eu tenho que falar antes. Que coisa linda. Toda vez que eu venho aqui é um espetáculo. É uma ornamentação fabulosa. Você se sente assim em êxtase. Você fica assim, ó. Meu Deus, que coisa linda. Mas assim, uma das coisas que me chamou muita atenção no dia da cobertura, eu cheguei até a comentar com meus colegas aqui de trabalho, foi na hora do desfile. E é justamente isso, porque era aquele desfile que desfilava, porque você fala desfile, você pensa numa pessoa magérrima, alta, né? E era totalmente diferente disso. E as meninas estavam se sentindo assim maravilhosas. Eu falei para eles assim: olha que trabalho incrível. Inclusive uma delas, assim, em off, né? Não expondo quem falou assim: olha, eu estava super de baixo astral, tinha me separado do meu marido, traição, não sei o quê, e eu conheci esse trabalho. E no momento que eu me vi desfilar e falou: olha, você pode, você é maravilhosa, você é incrível. Minha filha, hoje em dia ninguém me segura, eu já saio desfilando no meio da rua, já olho por cima. Então, assim, esse trabalho realmente ele é magnífico. Né, porque traz exatamente isso que o senhor está colocando, a autoestima, a autoconfiança, e aí até fala assim, são tipos de trabalho que você não compra, isso ninguém compra, por mais dinheiro que você tenha. Isso é amor, gente, isso se chama dedicação dessa casa, o empenho de vocês, o amor que vocês têm, o amor que vocês colocam, isso para as pessoas, isso transborda e faz toda a diferença na vida de todo mundo. Isso é espiritualidade, é exatamente isso. Isso é a nossa religião, é amor, é transformação na vida das pessoas. O seu trabalho é magnífico, parabéns à casa, eu sou fã número 1, né? Na festa de malandro eu falei, gente, mais um pouco eu estava lá, hein? Mesmo sendo EQED, que eu vim de Jeje, então eu não recebo, mas eu falei, olha, mais um pouco, alguma coisa estava ali comigo. Eu falei, mais um pouco, ano eu estava indo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, realmente é magnífico, pai. E assim, o testemunho dessa pessoa que eu acabei, não era uma entrevista, era um bate-papo na janela, transformou. Esse trabalho transformou a vida de uma pessoa que estava se sentindo destruída.
sem Oxóssi, sem Oiá e sem Ogum, não há guerra vencida. Obrigado, Oxóssi. Obrigado, Oiá. Obrigado, Ogum, por lutar em nome do bem, em nome dos filhos, em nome dessa casa. Agora, Oxóssi, agora, Oiá, e agora, Ogum, mostra a guerra de vocês. Tá. E a gente vê que realmente aqui tem um líder, né? E tem um líder que não é seguido, mas é apoiado, né? Porque você seguir um líder é uma coisa, né? Você ter todos os seus liderados ao seu lado é diferente, né? E a gente vê que todo mundo aqui se dedica muito, né? Se dedica muito às suas ideias, às suas viagens, né? E como que o senhor entende essa questão de liderança? O que é liderar? É legal falar sobre isso. Primeiro, eu sou um privilegiado mesmo, assim, eu agradeço todos os dias o meu pai, o Baloaê, por ter colocado as pessoas certas no meu caminho, porque aqui a gente tem algumas lideranças na casa, a gente tem a nossa corrente, os filhos, e esse trabalho de corrente mesmo é tão bem feito aqui, e essas pessoas que estão comigo faz esse trabalho tão bem feito também, que é usar a liderança de maneira positiva, né? Que é fazer liderar, para mim, é você fazer a pessoa que está te ouvindo ser alguém melhor. Porque quando você faz alguém ser alguém melhor, você passa a ser alguém melhor. E muita gente entende que liderar é você usar de arrogância, de petulância, de ego, que é uma coisa que a gente não tem aqui. Então, assim, eu sou um privilegiado, sim. Eu agradeço todos os dias. Estamos aqui numa festa hoje. Hoje eu falei que eu acordei, fui dormir tarde, acordei 6h30 da manhã já. Eu acordei super bem hoje, porque toda vez que tem um evento como uma festa de caboclo que a gente tem aqui, para mim é um dia de extrema felicidade, mas não só pelos orixás e pelos caboclos, mas pelas pessoas que aqui estão. Eu sou muito feliz mesmo com as pessoas que meu pai, o Baloaê, colocou no meu caminho. A gente sempre usa uma frase aqui que ninguém triunfa sozinho. Eu sou uma peça importante, eu sei, mas é uma peça importante porque também tem outras peças importantes aqui. Então, essa forma que a gente pensa, que é a forma Ubuntu da África, por isso que a gente segue essa ideologia africana, é isso que faz o nosso terreiro ser forte. Esse terreiro ele é forte por natureza, ele já nasceu assim, ele nasceu com essa ideia de liderança. E essa ideia, eu faço parte dela, mas todo mundo faz parte dessa ideia, dessa forma de liderar. Porque eu entendo que todo mundo lidera alguma coisa na sua vida. Todo mundo é líder de alguma coisa. É que a gente tem alguns momentos da nossa vida e alguns ciclos. E de acordo com os ciclos que vai acontecendo, a gente tem que mudar as nossas lideranças. Mas a maior liderança que a gente tem é com a gente mesmo, que é poder liderar o equilíbrio que a gente carrega aqui dentro. Quando você consegue liderar esse sentimento de equilíbrio,
você consegue ser alguém melhor na vida. E liderar é fazer com que as pessoas sejam melhor nas suas escolhas, né? Que é o que a gente fala, é igual quando você vai dar um conselho, né? O líder espiritual, as pessoas buscam muito ele para dar conselhos. E a gente fala que quando alguém vem te pedir conselho, a gente não pode esquecer que o conselho é para a pessoa e não é para você. Então, babá, será que posso morar no Japão? Talvez eu não iria, mas não é eu. Eu preciso entender a vida da pessoa e tentar orientar ela ali da melhor maneira possível. E hoje em dia, por isso que é muito difícil pedir conselho, porque as pessoas elas aconselham naquilo que elas fariam, mas não é para você, é para o outro, né? Então, esse trabalho de ouvir para depois falar, né? De entender para depois dizer alguma coisa. E quando você não sabe, não tem problema nenhum você olhar e dizer, olha, eu não tenho uma resposta agora, eu vou tentar buscar, e quando eu tiver, eu te falo. Isso é liderar. Liderar não é você saber de tudo, porque ninguém sabe. Liderar, sim, é você buscar uma resposta todos os dias. Buscar é o seu papel, mas saber não. Então, acho que esse é o nosso papel aqui. A gente faz assim, eu sou muito feliz pelos filhos do Ilê, pela liderança do Ilê. Isso me deixa muito feliz mesmo. E só pegando o gancho que você disse sobre o lado cultural, daquilo que muda a vida, claro que isso aconteceu com várias crianças, mas eu vou falar uma coisa que aconteceu dentro da minha casa. O meu filho ele é muito tímido, né? Então, as pessoas que convivem com ele sabem. Eu também fui assim, sou ainda, que a gente tem que quebrar isso todos os dias. E o meu filho ele nunca participou, por exemplo, de uma dança na escola, porque ele é muito tímido. Então, danças, festa junina, ele nunca participou. E quem vem aqui acompanhando o trabalho da Encafro, com ele e com as outras crianças, tem visto essa diferença. E na primeira aula que teve, um professor perguntou para as crianças, e perguntou para ele, e ele falou, uma das coisas que eu vim aqui foi para quebrar a minha timidez. E o legal é que depois da terceira aula, semana passada, o meu filho dançou na festa junina. E ele fez questão que filmasse para me mostrar, uma coisa que ele ia ter muita vergonha, que era eu ver ele dançando. Então, parece simples isso, mas não é, porque isso muda a vida dessa criança que um dia vai ser um adolescente, um dia vai ser um adulto, para lutar aí, né, na vida difícil que é para todo mundo. Então, esse é o trabalho espiritual, esse é o trabalho cultural, que é bem bacana. Esse é o nosso trabalho espiritual. Bom, maravilhosa entrevista aqui. É por isso que se chama corrente, né? Porque a corrente são vários elos juntos, né? A corrente não funciona sozinha. E essa questão que o senhor falou é exatamente a empatia, se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo que a empatia é se colocar no lugar do outro sendo o outro e não sendo a gente, né? Porque sendo a gente sabe qual resposta teria. Mas, assim, queria agradecer a todos, agradecer ao senhor, agradecer a todos que pararam aqui para permitir que a gente fizesse essa entrevista antes do trabalho, todo mundo já preparado aqui para esse trabalho. Então, gratidão a todos e a gente vai aproveitar também a energia dessa festa maravilhosa e deixar aqui um convite para que a gente possa conversar mais tempo no nosso podcast Conexão Saravá, que a gente faz no estúdio, assim que for possível as agendas aí, a gente combinar de fazer esse programa com o senhor também. Tá bom? Muito obrigada. Queira, né, também na nossa visita, né? Sim, isso que eu ia falar agora. Deixar aqui também um recado para quem quiser nos convidar para conhecer a casa, a escola, o templo, a igreja. Nossa missão é essa, entrar com todo respeito e levar o que acontece dentro das casas, levar a Umbanda, o Candomblé, a espiritualidade para fora das paredes dos terreiros, né? Para que todos saibam e desmistifique tudo que o povo costuma falar sem saber, sem olhar, sem presenciar, né? Então, quem quiser, nos chame aí, que a gente vai ter o maior prazer em conhecer a casa de vocês. Muito obrigada, axé a todos e até o próximo Saravá Visita. Obrigada.